Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Concha Acústica Podcast. Convidado especial, parceiro do Concha. Hoje eu não preciso fazer o merchan, fazer toda aquela fala que eu sempre falo nos episódios, vender o nosso patrocinador, porque eu tenho aqui um dos parceiros da Sera Odontologia, meu amigo, mais de 20 anos de amizade aí, né, Carlos? Carlos Petri Filho, a palavra é com você. Quero primeiro agradecer a tua presença aqui no Concha, agradecer o apoio que você tem nos dado, acreditando na nossa marca, no nosso trabalho, na nossa entrega comercial também, né, que é importante e faz parte, e mantém as portas do Concha abertas. Agradecer a tua atenção, teu tempo, e hoje nós vamos falar um pouquinho da Sera Odontologia. Meu amigo aí, mais de 20 anos também, tem uma relação hoje comercial, de parceria, mas também uma amizade de muito tempo, e isso aí torna a conversa ainda mais agradável. Bem-vindo, Carlos. Te apresenta a Sera, fique à vontade, o microfone do Concha é teu. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, estou muito feliz em estar aqui. Eu apoio o Concha não só pela nossa amizade, mas por conhecer o teu trabalho, a tua índole, né? Então, assim, o William Matheus Hein, né? Então, assim, conhecemos há muito tempo. Então, assim, o apoio no Concha foi uma coisa muito fácil e com certeza dá muito resultado, por isso que os apoiadores estão sempre com vocês aqui, né? Então hoje deu uma folguinha, conseguimos vir aqui conversar. Encaixar a agenda, não é fácil. Ainda bem, graças a Deus, né? Falar um pouco da história da Sera, né? Dos nossos serviços, dos nossos objetivos, né? E o que a gente entrega para os nossos pacientes, né? Contar um pouquinho de como tudo começou, né? Tocha me conhece, eu estudei em Porto Alegre, né? Saí do Colégio Piranga, aqui de Três Passos. Acabei entrando direto na faculdade em Porto Alegre. Fiquei os 5 anos lá da graduação. Mais 2 anos de pós-graduação em prótese, mais 1 ano de pós-graduação em implante e mais 2 de mestrado em materiais dentários. Que aí foi que me abriu algumas portas também na área da docência, onde eu acabei, durante o mestrado, começar a dar algumas aulas juntos com alguns professores que me convidaram, alguns cursos deles. Então eu tive também essa parte da docência, logo depois da finalização do mestrado. Também dei aula em pós-graduação em Passo Fundo, Criciúma, Porto Alegre, que são algumas coisas que a gente ainda mantém menos do que antes, mas é uma maneira que eu gosto bastante de trabalhar também, de passar um pouco de conhecimento, né? Trocar essa troca com os colegas, com os alunos é muito boa também. E também está sempre trazendo conhecimento novo para dentro da clínica, né? Esse mundo dos estudos, mundo universitário que tu viveu, é sempre uma experiência. A primeira experiência é sair aqui do nosso cantinho, né? Sair de Três Passos, te vira, sai do colo da mãe e do pai e vai viver tua vida, né? Como foi essa experiência também? E com certeza foi boa porque tu seguiu depois como professor, né? E o quanto isso agrega hoje profissionalmente no teu trabalho como profissional no dia a dia. Então essa parte assim de sair do interior e direto para a capital foi um baque muito grande, né? Mas também foi um ponto de ruptura, né? De sair de uma certa acomodação da vida de interior, assim, e dar esse passo, esse salto, na verdade, né? De conhecimento, de experiência de vida, de outra realidade e conseguir trazer isso para cá, né? Então essa parte acadêmica, enxergar o que tudo isso poderia trazer em benefício para os pacientes da nossa região, aqui da nossa cidade, foi também um ponto que me fez voltar, né? Até durante o mestrado, mesmo com os convites de ficar em Porto Alegre, eu enxerguei muito esse mercado do interior que precisava desse conhecimento e dessas tecnologias, dessa entrega que existia na capital, mas que tinha uma certa resistência a se voltar para o interior. E eu enxerguei naquela época, graças a Deus, de uma forma diferente, porque para mim seria muito natural voltar para o interior. Porque eu me criei aqui, né? E trabalhar e viver numa cidade que a gente está acostumado, que a gente conhece as pessoas, que a gente gosta, né? É muito fácil. Então essa transição foi muito tranquila e foi muito boa, porque eu tinha um vínculo com a parte de ensino ainda nos centros maiores e o atendimento aqui. Então eu conseguia trazer muita coisa para cá, né? Então esse período de transição, de terminar o mestrado e começar a montar a clínica aqui, que foi mais ou menos ali em 2015, foi muito interessante, né? A gente fazia idas e vindas, atendia um pouco aqui, que alguns outros colegas chamavam para fazer alguns procedimentos um pouco mais avançados.
E aí começou a se surgir a ideia de montar a Cero, né? Que a Cero, até a marca, o nome, foi desenvolvido em final de 2014. Ali, mais E de 10 anos daí já. foi a ideia inicial de montar a clínica. Eles, tá, mas a gente tem que ter uma ideia. O que eu quero entregar de verdade? Então, por isso desse nome, da Cero, né? Da Clínica de Estética e Reabilitação Oral. Tá? Que a gente vai buscar tanto reabilitar os pacientes na forma funcional de mastigação e também, consequentemente, devolver a estética, né? Que uma coisa está linkada à outra. No Sim. momento que tu tem uma boca, um sistema mastigatório adequado, a estética ela vem em consequência. Entende? Se as coisas estão no devido lugar, elas ficam bonitas, ficam naturais. E isso tudo é bem-estar, é qualidade de vida, é autoestima. Então a Cero também entrega isso, né? Muitas vezes vão olhar para o Dr. Carlos Petri Filho e vão enxergar um dentista, né? Sim, sim. Então, ou vão olhar para a clínica, bah, eu tenho alguma coisa para fazer nos meus dentes, né? Melhorar minha. Sim. Geralmente se procura quando tem problema, mas eu acho que também vocês chegaram oferecendo esse produto e abrindo um pouquinho a mente do próprio consumidor, né? A própria relação comercial já facilitada por ser daqui, né? Falando agora desse teu retorno a Três Passos, Sim. comercialmente também foi bom vir para onde tu já era conhecido, Sim, né? sim, sim. Então tu pôde vender esse produto, essa entrega que, como tu mesmo falou, a proposta da Cero Odontologia de reabilitação oral também, não só a parte, vamos falar, utilizar o termo, a parte técnica do teu trabalho, Sim. mas também um resultado até psicológico, né? Isso. A autoestima, o bem-estar das pessoas, então tu pôde vender isso de uma forma diferente e a aceitação foi boa porque o sucesso da empresa é visto de longe. Uma coisa está linkada à outra, né? No momento que tu tem a capacitação técnica para entregar, tu consequentemente vai criar um resultado melhor, uma entrega melhor e vai gerar um benefício muito grande para o paciente, né? E a gente está numa região que até pouco tempo atrás, na geração dos nossos pais, por exemplo, ela foi uma geração que, infelizmente, ela foi um pouco mutilada dentro da odontologia. É um termo meio pesado, mas é a verdade. E não é por culpa dos dentistas daquela época. Você pensa, mas é que tinha, que ele fazia, ia lá e arrancava os dentes na Kombi, Sim. não sei o quê. Essa história a gente escuta muito. Muito, é verdade. E é assim, é verdade. Só que o que acontecia? Era o recurso que se tinha. Já arranca todos Pra e faz uma chapa, paciente né? que tinha dor, que não tinha acesso, morava muito no interior, quando ia para a cidade Sim. tinha que resolver. Tu não ia deixar o paciente naquela época com uma infecção, então acabava fazendo esse tratamento muito invasivo, né? Então hoje, graças a Deus, a gente consegue fazer, assim, ó, é muito difícil o caso que não tenha como resolver. Tá? Então, assim, são casos extremos de limitações sistêmicas muito grandes. O paciente tem outros problemas muito maiores. Mas hoje, com os implantes, com as lentes, famosas lentes de contato, a gente consegue fazer desde uma reabilitação complexa de quem não tem nenhum dente, até o maior refino da lente de contato em trabalhar em 0,2 de milímetro, uma espessura que a gente trabalha com uma lupa de magnificação de quase 5 vezes para trabalhar assim, ó, num detalhe que o paciente não vai enxergar, mas que a gente trabalha no fino ali para conseguir entregar o resultado. Então, hoje, a gente consegue resolver muitas dores de pacientes, tá? Que perderam esses dentes há muito tempo, fazer com implantes unitários ou fazer as próteses parafusadas sobre implante, os protocolos, né? Que são a melhor alternativa hoje para quem perdeu os dentes por qualquer motivo, né? Desde essa geração que foi extraído esses dentes, ou por algum trauma, por alguma deficiência sistêmica que aconteceu, hoje a gente consegue reabilitar todos os pacientes com implantes de uma maneira muito segura. Tá? Inclusive, alguns pacientes que têm receio da questão dos enxertos. Os enxertos também hoje são uma técnica muito tranquila de se fazer. Em alguns casos, onde não precisa, a gente tem a técnica All-on-4, que a gente consegue desviar de algumas áreas anatômicas e fazer a prótese sobre implante parafusada sem enxerto. Tá? Ainda assim, podemos trabalhar também com carga imediata, que é um sistema relativamente novo, né? A gente trabalha com esse sistema há mais de 8 anos na clínica já. Tá? Que é o quê? A gente faz os implantes, no máximo 3 dias depois o paciente está com a prótese instalada. Então, não exige mais aquela espera de 6 meses, 4 meses para instalar os implantes. A gente consegue fazer a carga imediata e já instalar. No caso, onde consegue utilizar essa técnica, né? Mas tudo depende muito de diagnóstico, né? Não adianta a gente ficar só querendo vender. Não, a gente tem que botar os pés
no diagnóstico na área da saúde é muito importante. Então, esse também é um cuidado que o paciente tem que ter com alguns milagres aí, né? Sim, Então, porque eu assim, sempre gostei muito, Petri, dessa parte didática. Isso a tua função como professor te ajuda. Porque a segurança que passa quando vai explicar, tudo que tu explicou, acabou de falar agora, sim. né? Então, o paciente chega lá e tu vai explicar, e eu te conheço, eu sei que tu vai detalhar até mais numa Sim. conversa com um paciente teu. Então, isso tudo traz a tranquilidade. Então, chega lá, seja qual for o problema ou o objetivo, chega na clínica sério, vai conseguir resolver de alguma forma ou de outra. Um caso mais complexo, um caso mais simples, mas sempre tem uma solução. Sempre tem. E assim, a gente tem todas as áreas ali dentro, né? A gente tem uma equipe de profissionais, tá? Todos com especialização e mestrado, inclusive. A doutora Luísa, que trabalha na ortodontia, lá ela tem mestrado em orto e em patologia pela PUC também. Pela URGS, desculpa. E ela também dá aula em Itapiranga. Então, todo mundo está voltado também na área da docência, porque é uma forma de transmitir conhecimento para novos colegas e também adquirir conhecimento. Te mantém atualizado. A melhor forma de conhecimento aprender e no mercado também. adquirir conhecimento e passar ele, entende? Então, assim, buscando todo esse conhecimento, e a gente também foi buscar investimento em estrutura, em tecnologia, para também gerar um atendimento mais fácil. Porque um dos calcanhares da nossa região de interior, não interessa a área de trabalho, é o acesso a algumas coisas pela nossa posição, pela logística. Né? Sim. A gente não tem acesso muitas vezes às coisas que tem na capital de uma forma tão fácil. Exemplificando rápido, assim, um dentista que trabalha de forma convencional tem que fazer uma moldagem, mandar para um laboratório, geralmente laboratório bom, assim, de alto nível, vai estar nos centros maiores. Isso já demora uns 2, 3 dias para chegar lá. Aí vai entrar na linha de produção, já vai mais uma semana. Mais uma semana para voltar. Resumindo, entre consultas ali, foi às vezes um mês. Sim. Tá? O que a gente buscou para gerar essa facilidade para os nossos pacientes? Isso foi em 2018, se eu não me engano, quando a gente adquiriu um equipamento da Alemanha, que é o CEREC. Ele funciona da seguinte forma, ele tem uma unidade de escaneamento, um scanner, que vai gerar um arquivo 3D da boca do paciente, aonde a gente pode desenhar o dente dele e o que falta, a coroa sobre implante, a coroa normal, faceta, todo tipo de prótese. E na unidade de fresagem ou de usinagem, né, ela vai esculpir o material que a gente quiser botar. Cerâmica, resina, acrílico, tá? A gente consegue fazer qualquer material ali. Então, a gente consegue entregar para o paciente, se ele quiser, na mesma consulta. Então, uma consulta de 2 horas... O que seria um mês... Que seria um mês, entende? Virou uma então, consulta. Isso se torna... E assim, ó, a qualidade de refinamento dessas peças, né? É uma tecnologia alemã assim, ó, de altíssimo nível. Então, a gente consegue trabalhar com altíssima qualidade, com um tempo muito reduzido, muito confortável para o paciente, porque não tem que moldar, botar aquelas massinhas que às vezes é desconfortável, o paciente tem náusea. Não. O paciente consegue acompanhar todo o processo, escaneia, fica no computador, ele está vendo a gente desenhar junto ali, e o dente dele vai ser esculpido na hora, ele aguarda um pouquinho e já está entregue. Sim. Vamos falar um pouquinho dessa estrutura. Vamos lá. Eu não lembro mais quanto tempo foi, mas eu estive na inauguração do novo espaço, então... Sim. Foi para Porto Alegre, voltou, começou a atender eventualmente em Três Passos, né? Isso. Daí montou a clínica lá na galeria, o antigo endereço. Isso, nós tínhamos a clínica na Galeria Center, em frente ao fórum. Nós ficamos, se não me engano, quase 8 anos lá. Né? E aí, agora, início do ano passado, nós fizemos a mudança para a sala nova, que é em frente ao Ademar Lanches, todo mundo conhece ali em Três Passos. Ponto não ponto tem turístico de Três Passos. O difícil é não engordar ali na frente. E essa clínica, né, a gente ampliou o espaço, ampliou as salas de atendimento, a gente tem um laboratório próprio dentro da clínica. Então, assim, toda a estrutura que nós tínhamos na outra sala, nós ampliamos e acrescentamos ainda uma estrutura maior de laboratório. Hoje, a gente não tem necessidade de mandar para nenhum laboratório externo. Então, o mesmo nível de laboratório que a gente teria nas capitais, a gente tem na nossa clínica hoje. Hoje, a Sero é uma clínica totalmente independente. Da parte de laboratorial, sim. Sim. Então, assim, a gente consegue entregar qualquer coisa que seja da área odontológica, em qualquer material, dentro da nossa estrutura. Tá? Isso a gente pensou justamente para o benefício pro paciente. Né? Porque a gente sabe, todo mundo tem a vida corrida, o tempo. Então, essa estrutura de laboratório é para o paciente, para facilitar a vida do paciente. Com certeza. Carlos, a gente gosta de inserir na nossa conversa umas histórias um pouquinho diferentes, que afinal o ouvinte ele quer conhecer um pouquinho também
da pessoa que está atrás do profissional, né? Então nós temos um quadro aqui que é Rir para Não Chorar. Então, nessa tua caminhada aí, seja na época da universidade, como professor, como profissional, enfim, como tu quiser, uma história que perrengue, uma história contigo ou com o paciente, que no final tu conta a história e pensa assim, bom, essa aí é uma história que foi melhor rir para não chorar. Tem alguma aí para contar para os nossos ouvintes? Tem uma, se tu me permite. Num desses períodos que eu estava em transição ainda, de vir para Três Passos, terminando o mestrado, num final de semana que eu estava por aqui, atendi no consultório de uma colega, estava com a chave do consultório ainda e fui no jantar do CTG, que meus pais me chamaram. Eu já sei... Ó, deixa eu esclarecer. A gente avisa que vai ter uma história assim pro cara contar, né? Pro entrevistado contar. Eu já sei qual vai ser essa história e eu faço parte dela, então tu escolheu justamente. Ficou então, interessante. como a gente tem amizade de 20 anos, eu vou aproveitar que o amigo tá aqui, vamos contar uma história própria. A história do CTG, né? Tá bom, então vai. Nós, num jantar lá, sentado com os meus pais, daqui a pouco vem o Tocha. Mano, né? A nossa amizade antiga é mano. Mano, me socorre. Deus, o que houve, Tocha? Daí ele fez assim, ó. Deu uma risadinha, tava com o dentinho quebrado, que nem o Devi Lloyd do filme, assim. Deus, o que houve, meu Deus? Não, esse que eu quebrei uma vez que eu caí na piscina e tal. E eu vou falar agora, depois ele. Vai ter o jantar, depois eu tenho que falar, não sei o quê. Papapá. Deus, cara, eu tô com a chave do consultório aqui, vamos agora então. Que daí dá tempo de nós voltar. 8 da noite jantando. No CTG. Daí fomos lá no consultório, resolvemos e tal, voltou, todo mundo jantou, a Tocha falou lá e resolvido. Resolvido. Isso foi uma história pra eu rir, pra não chorar, né? Porque imagina, né? Tu tá ali num evento que tu tem que falar, como se estivesse aqui agora e ter que resolver ficar assim, né? Então, assim, a gente brinca agora, mas na hora foi um aperto, né? Dente emendado, que ele quebrou a emenda na hora e Dr. Carlos resolveu o meu problema. Eu pude fazer a apresentação que eu tinha que fazer no CTG. Olha só, boa história. Carlos, já indo para um final, tá? Quero que tu deixe um recado pro ouvinte do Concha, mas também para os clientes. Aqui nós é para vender o peixe mesmo, tá? É bem tranquilo. Deixa um recado aí, fala da Sero, como o que tu quiser, como as pessoas vão ser recebidas lá, o que vocês podem... Claro que muito já foi apresentado aqui do que se espera da Sero, mas deixa um recado final aí para a galera. Procurem a Sero Odontologia, agora como parceiro Concha Acústica e como amigo e conhecedor do trabalho do Carlos, eu recomendo, mas nada melhor do que ele mesmo falar do trabalho que ele realiza e de como você pode chegar lá e resolver qualquer problema que você tiver para seguir sua vida com bem-estar e autoestima elevada. Show de bola. Então, meu recado é o seguinte, você que tem ausência dentária, perdeu algum dente por qualquer motivo que seja, que tem dificuldade de mastigação, que está desconfortável ao falar, em algum evento que tu não pode sorrir, tem que ter esse receio de sorrir, de mastigar, venha conversar comigo, venha conversar com a gente na Clínica Sero. A gente vai resolver o seu caso da melhor maneira possível, sempre com muita confiança, com muita ética, para resolver o seu problema, tá? Tanto com implantes, tanto na parte de estética, você que tem uma demanda estética, que tem algum problema de cor dos seus dentes, te incomoda, ou tanto dentes tortos, que queira colocar aparelho, também temos a doutora Luísa para fazer o atendimento de vocês, com a melhor tecnologia que existe no estado e no país, tá? A gente tem aqui em 3 passos para atender vocês, tá bem? E sempre tem uma maneira de conversar, de resolver e fazer o seu tratamento da melhor forma possível, da maneira que você puder, tá bem? Seja muito bem-vindo à Sero Odontologia, vai ser um prazer recebê-los, tá? E fica o nosso convite. Muito obrigado pelo tempo, Tocha. Eu acredito que a gente conseguiu abranger praticamente tudo que a gente queria, tá? Então, deixar o meu recado final, posso? Assim, claro, fica à vontade. Agradecer o espaço, agradecer a confiança de todos os pacientes que nós tivemos desde esses 10 anos, mais de 10 anos da clínica, né? Que também é o nosso cartão de visita. Se você conhece algum paciente nosso, pode conversar com ele. Você vai ter grandes referências do nosso trabalho e esse é o nosso maior orgulho. É o que a gente entrega para os nossos pacientes, a longevidade dos nossos trabalhos e os grandes amigos que nós ganhamos lá dentro da clínica, né? Porque a gente trata os nossos pacientes, acabamos ganhando os grandes amigos dentro do nosso meio de trabalho. Muito bem, muito obrigado, Carlos. Quero agradecer também a Cotricampo. Nós estamos aqui nesse espaço, o estúdio da Cotricampo. Sensacional. Através do contato do nosso amigo Vini Araújo, né? Agradecer a pessoa dele também, que fez todo esse esforço para nós estarmos aqui. Um espaço todo renovado, bonito, um estúdio
muito bom. Com certeza voltaremos aqui. Já esteve nessa mesa Luciano Potter, né? O episódio que está no Concha Acústica, pode conferir lá também. E agradecer aos ouvintes, ao Carlos Petri, aos parceiros do Concha. E esse foi mais um episódio do Concha Acústica Podcast. Até mais.